Ribeirão volta a falar na duplicação da Avenida Rio Pardo. Para isso, a Prefeitura solicitou ao governo do estado um conjunto habitacional para reassentar as famílias que moram irregularmente no local. Serão necessárias 250 novas moradias para transferir as famílias da comunidade dos Trilhos e áreas próximas para outro local. Elas estão na Avenida Rio Pardo, zona norte de Ribeirão, há anos. E a Prefeitura solicitou ao governo de São Paulo um conjunto habitacional para assegurar dignidade e garantir a todos o direito à propriedade. O primeiro desafio agora é mapear toda essa população que ocupa o local e também verificar qual é a situação de cada um desses ocupantes para se saber quais deles serão reassentados, em que condições serão reassentados e, posteriormente, tomar as medidas para a instalação dessa infraestrutura. A Prefeitura quer fazer o reassentamento das famílias para retomar o projeto de duplicação da Avenida Rio Pardo. A ideia da administração municipal é fazer conexões viárias que hoje estão interrompidas por conta das moradias que aqui existem. Essa conexão ela é necessária porque essas regiões cresceram muito e quando a gente olha nas plantas mais antigas da cidade, havia já um espaço previsto para que em algum momento da história houvesse a criação dessa avenida. Então, embora não tenha sido ocupado naquela época, as pessoas vieram aproveitar esse espaço público e tomaram a posse. Mesmo eles não tendo a propriedade, eles possuem hoje a posse por estarem há tanto tempo nesse local. Então, sim, essas pessoas precisam receber algum tipo de indenização, mas o poder público precisa vir e fazer essa avenida para garantir que haja mobilidade, conexão entre as regiões. O professor de Direito Público destaca que é preciso verificar também o impacto social e financeiro do reassentamento e haver muita transparência em cada ação. Transparência em relação à construção dessa obra, um cronograma claro para que se evite toda uma movimentação populacional, um reassentamento para uma obra que eventualmente pode não sair. Porque esse é um ponto bastante preocupante hoje em Ribeirão Preto. Nós temos muitas obras realizadas simultaneamente e muitas obras que, infelizmente, até agora não foram concluídas, gerando transtornos ao comércio, gerando transtornos à população. E o engenheiro civil acrescenta que a situação deve ser tratada com um projeto mais participativo para que todos sejam ouvidos. E sendo uma proposta bem estruturada, a área da avenida duplicada terá uma valorização muito grande. Várias pessoas que querem fazer o seu negócio valorizar áreas aqui na região vão aumentar muito o valor. Então isso traz riquezas para a cidade. Então a prefeitura ganha porque começa a ganhar mais IPTU, as pessoas ganham porque tem suas áreas valorizadas e a possibilidade de fomentar bastante o comércio e todos ganham. Então fazer esse tipo de duplicação, esse tipo de avenida numa região como essa, todo mundo ganha. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre os prazos, a Prefeitura informou que um cronograma está em processo de elaboração, mas ainda depende da validação por parte do Estado. Destacou também que essa demanda está associada à execução do projeto da Avenida Rio Pardo, que está condicionada à aprovação de financiamento internacional por parte da Câmara Municipal e também do Senado. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está advogado Dr. Álvaro Gradim. Doutor, a ideia de duplicar uma avenida estrategicamente importante para a cidade é muito boa, mas o principal assunto em questão é resolver um problema gigante e antigo dessas moradias irregulares, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, essa questão das moradias irregulares, na realidade, ela é aquele dilema que todo político populista, infelizmente, precisa enfrentar quando ele se preocupa mais com a opinião das pessoas que pensam que aquelas pessoas são vítimas da sociedade do que com o interesse público real da sociedade. Então, é preciso averiguar, de fato, se existe esse planejamento e esse cronograma que a Prefeitura fez. Certamente não é uma situação que se resolva apenas através de poderes públicos municipais. Aí Ribeirão precisa buscar os governos estadual e também federal. Sim, depois de tantos anos de negligência do poder público, infelizmente o município hoje não possui receita o suficiente para resolver sozinho essa questão. Então ele precisa buscar auxílio do governo estadual e federal.
a empresa pública municipal capaz de resolver esse problema, que seria a Coab, construindo essas 250 unidades familiares, ela está quebrada e não tem condições financeiras de construir mais nenhum metro quadrado na cidade. Então, o prefeito precisa buscar, através dos planos disponíveis, né, através da CDHU, que é uma companhia estadual e tem um critério bem mais frouxo de avaliação de crédito, uma possível construção de um conjunto habitacional regular para essas pessoas. Nós já vimos aí casos idênticos. Depois de remover as famílias, o desafio é a integração a uma nova realidade, morando num conjunto habitacional aí sim regularizado. Sim, exatamente. É possível verificar que em situações análogas a essa, é preciso a mão pesada no Estado. O Estado, ele existe hoje no desenvolvimento atual da sociedade para garantir o direito de propriedade privada, da propriedade pública e privada. E, nesse caso, é preciso impor a mão pesada do Estado nas duas pontas, para garantir o exercício da propriedade pública e também para garantir a integração social dessas pessoas alijadas do sistema. Qual é a transparência, doutor, que um projeto dessa complexidade exige? É preciso avaliar quem são os beneficiários desse planejamento, né? Porque se você vê pelas imagens via satélite, você tem casas com piscina, barracões comerciais alugados, né? Quem de fato são as pessoas que ocupam aquela localidade, avaliar se há necessidade de intervenção do poder público em favor daquelas pessoas, verificar a origem desses recursos e fiscalizar efetivamente a sua aplicação. Nós já vimos casos também, doutor, em que favelas desocupadas foram rapidamente tomadas por novos grupos. Dá para evitar que esse transtorno se repita? Sim, dá para evitar. A Guarda Civil Municipal, ela existe para garantir a integridade dos bens públicos municipais, que nesse caso é uma propriedade pública municipal. E também a Procuradoria do município tem a obrigação de propor as ações de reintegração, a ação judicial de reintegração de posse para expulsar essas pessoas dali. E a Secretaria de Assistência Social tem a obrigação de verificar quem são essas pessoas e a necessidade de atendimento dos programas públicos municipais de assistência para que essas pessoas possam ser incluídas dentro da nossa sociedade novamente. Doutor Álvaro Gradin, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima. Obrigado, igualmente.